Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus a todos os amados alunos. Nós vamos, nesse momento, iniciar a nossa nova matéria, apologética. Já enviei para os irmãos no grupo as informações preliminares necessárias para a compreensão desta matéria, a sua ementa, os nossos objetivos na matéria e também uma bibliografia sugerida de livros que vocês poderão estar adquirindo com o passar do tempo para um melhor aproveitamento da matéria. Vamos orar? Senhor, te agradeço por esse momento em que estou aqui, Senhor, para ministrar esta aula aos teus filhos, ensinar-lhes, ó Deus, princípios, conceitos sobre a matéria apologética, que é, Senhor, uma grande necessidade da igreja, Senhor, em todo o tempo. E hoje, Senhor, mais do que nunca, nós precisamos conhecer este assunto, a fim de que possamos, como igreja do Senhor, nos posicionar, ó Deus, imbuídos da verdade, compromissados com o Evangelho, anunciar em alto e bom som a verdade bíblica, que é a verdade de Deus. Orienta-nos, ó Deus, em tudo, abençoa os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é bem clara com relação a este assunto que nós vamos tratar. Embora para alguns, não os irmãos, claro, mas para alguns cristãos este assunto possa ser talvez estranho, desconhecido, mas nós vamos observar que na prática, no nosso dia a dia, ele está bem presente, ou pelo menos precisa estar bem presente na nossa vida, nas nossas experiências como cristãos. Bem, a Bíblia ela fundamenta muito bem a questão da apologética. Quando nós lemos pelo menos duas referências bíblicas, existem muitas outras, mas eu quero destacar apenas duas. A primeira que está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E a outra referência, Judas, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Bem, são duas referências bem claras sobre o assunto que nós vamos tratar. O apóstolo Pedro, ele nos alerta aqui, nos fala sobre a necessidade de um preparo espiritual para nos pronunciarmos, para falarmos, para defendermos o Evangelho, para proclamarmos a verdade de Deus em quaisquer situações. E Judas, ele nos fala que nós estamos envolvidos numa verdadeira batalha, em que nós precisamos estar nos empenhando, nos esforçando a cada momento para estar defendendo a fé, a batalhar pela fé. Então, se um texto nos fala sobre a necessidade de um preparo, o outro, o de Judas, versículo 3, nos fala que essa defesa constante é uma verdadeira batalha. E nós estamos numa batalha sem trégua. Há ataques por todos os lados e nós precisamos defender a fé cristã. Nós precisamos nos levantar com firmeza, com autoridade e anunciarmos o Evangelho de Cristo, falarmos a verdade de Deus, expormos com clareza, de modo convincente, aquilo que a palavra de Deus nos ensina como verdade absoluta.
sobre esses assuntos e outros mais, nós estaremos falando no decorrer da matéria. São apenas breves e sucintas explicações sobre esses 2 versículos, né, lidos. Bem, os textos bíblicos, então, ele nos fala sobre essa questão, sobre a necessidade desse preparo e desta batalha. As verdades bíblicas, meus irmãos, que nós afirmamos, nem sempre elas são compreendidas por aqueles que nos ouvem, né? E nós precisamos estar atentos a isso. Nós, né, sabemos, ou pelo menos devemos saber, o significado de alguns termos que falamos, né, que pronunciamos em nossos cultos. Por exemplo, a natureza pecaminosa, a graça de Deus, a redenção em Cristo, a obra expiatória de Jesus, a justificação pela fé, a reconciliação com Deus, a encarnação do Verbo, né? A segunda vinda de Jesus em glória, o estado eterno, né, dos justos e o estado perfeito e eterno dos justos e o estado eterno de sofrimento dos ímpios. São questões que a Bíblia menciona, que a Bíblia ensina, são termos que a gente encontra também nas Escrituras e com os quais nós estamos familiarizados. Mas aquelas pessoas que não têm nenhuma afinidade com o Evangelho, pessoas que não creem em Deus, não acreditam na Bíblia, não veem a Bíblia como você vê, não entendem a Deus como nós entendemos, não creem em Deus como nós cremos. Fica muito difícil para essas pessoas compreenderem o significado desses termos. Daí, muito mais importante do que simplesmente fazermos citações ou declarações dessas verdades, nós precisamos estar definindo, explicando com clareza o significado e o sentido daquilo que nós estamos falando, das verdades que nós estamos falando. Veja que, então, a matéria, o assunto aqui, a apologética, ela começa por aí. Não é simplesmente declaração, não diz respeito apenas a uma declaração de uma verdade, mas uma exposição com explicações, com definições daquilo que nós estamos dizendo. Então, as verdades bíblicas, elas precisam ser, primeiro, praticadas, olha só, praticadas, segundo, declaradas e terceiro, esclarecidas. Vou repetir. As verdades bíblicas precisam ser praticadas, declaradas e esclarecidas. Por que a ordem nesta sequência que eu coloquei para vocês aí, ela é tão importante? Ela deve ser realmente fundamental, não pode ser mexida, não pode ser invertida. As verdades bíblicas precisam ser praticadas, declaradas e esclarecidas. Porque toda a verdade bíblica, a doutrina bíblica, que não é só um amontoado de conceitos, conceitos teóricos, mas toda doutrina bíblica tem como objetivo principal nos levar à prática daquela declaração, viver segundo a doutrina que está sendo apresentada. Então, a verdade bíblica precisa primeiro ser praticada, ou seja, antes de falar a verdade, eu preciso estar vivendo a verdade. Segundo, quando eu já estiver vivendo esta verdade, então eu estou pronto para declarar, para afirmar esta verdade. Mas, ao afirmar a verdade, eu preciso estar atento e me preocupar com a explicação desta verdade. Então, por exemplo, não adianta
eu querer explicar para os outros o que é santidade se eu não estou vivendo em santidade. Não adianta querer declarar do púlpito ou trazer um lindo sermão sobre o novo nascimento se a pessoa não nasceu de novo. Então percebam que as verdades bíblicas, elas partem de uma prática cristã. De uma prática cristã. Isso quer dizer que a apologética, ela está relacionada à prática cristã e não simplesmente à verbalização de conceitos. É isso que nós vamos trabalhar aqui, ok? Uma lista das principais perguntas que os apologistas, desde a época de Paulo, procuram abordar, e são perguntas capciosas, são perguntas que exigem de nós um esforço, um desdobramento bem sério, né, profundo, né, um desdobramento profundo para responder a essas questões, ok? Mas são perguntas que são feitas. Primeiro, se Deus é amoroso e onipotente, por que a dor existe? Por que Ele permite o sofrimento? Por que a injustiça é uma realidade? Então, veja, a apologética, ela vai trabalhar em torno disto também. Temos que lidar com essas questões da vida, questões difíceis de se responder com clareza. Se Deus é amoroso e onipotente, por que existe a dor, o sofrimento e a injustiça no mundo? Como os cristãos podem acreditar em milagres se os acontecimentos como a divisão do Mar Vermelho, a ressurreição de Cristo, a ressurreição daqueles que morreram na Bíblia, né? Lázaro e tantos outros, o fato de Jesus ter andado sobre as águas, esses fatos, eles contrariam, né, as próprias leis da natureza. Vejam que são perguntas que os céticos estão fazendo para nós cristãos. Lembrem-se de que eles não têm o conhecimento que nós temos. Eles não têm o entendimento acerca da Bíblia que nós possuímos. A maneira deles enxergarem os acontecimentos registrados na Bíblia é diferente da maneira como nós enxergamos. Então eles têm dificuldade para entender o fator milagre, o sobrenatural. Como um Deus de misericórdia pode condenar pessoas ao inferno? Você já deve ter ouvido essa pergunta, né? Como um Deus bondoso poderá enviar alguém para sofrer eternamente no inferno? Como é possível saber que podemos confiar nos relatos da vida de Jesus registrados nos evangelhos? Ou seja, os evangelhos são confiáveis mesmo? Tudo o que está escrito acerca de Jesus de fato aconteceu como está escrito, né? Ou seja, posso confiar nos registros dos evangelhos? Aconteceu justamente como está descrito ali? Como eu posso saber? Quais são as evidências? Quem me garante que realmente os textos expostos ali nos evangelhos, né, as passagens relatadas, foram escritas justamente por aquelas pessoas que nós entendemos que foram seus autores e foram escritas com precisão, com cuidado, sem mistura de erro? Enfim, para estas perguntas, meus irmãos, não basta dizer sim ou não, ou então só Deus sabe. Isso é mistério, não mexa nisso, não cabe ao homem responder, né? Claro que existem questões bem relacionadas à eternidade, aos mistérios de Deus, que não cabe ao homem realmente buscar uma resposta, porque nós não teremos. Entende? Aquilo que a Bíblia não revela para nós, não ensina para nós acerca destas questões,
Então, é porque Deus reservou. Deus não as revelou. Entendem? Mas essas questões que eu estou apresentando para os irmãos, nós temos respostas para elas. Só que nós precisamos descobrir essas respostas. Mas vejam, não podem ser respostas evasivas, respostas superficiais, porque as pessoas que estão fazendo essas perguntas, elas estão desejosas, algumas delas estão desejosas por obter uma resposta convincente. Outras estão perguntando apenas para especular a nossa fé, para nos pôr à prova. E nós precisamos, como li o texto de 1 Pedro 3,15, precisamos estar prontos para responder a qualquer, não importa qual seja a sua intenção. Durante os últimos 3 séculos, essas perguntas ganharam um tom cada vez mais intenso e penetrante, assumindo com frequência a forma de acusação e de escárnio. Ou seja, muitos se aproveitaram, para escarnecer acerca da fé, da nossa fé, do Evangelho, zombando da nossa crença. E nós sabemos disso. Nós sabemos que quando um ateu, por exemplo, para discutir assuntos como esses, o seu tom é de escárnio, o seu tom é de zombaria. É para desafiar o cristão. Não é assim? É só você assistir uma palestra acerca do assunto por parte de um ateu e você vai observar claramente isso. Né? A maneira como ele zomba da nossa crença em Deus. Enfim. Então, e eles se aprofundam mais nessas questões. Eles vão mais além ainda. Então, o tom de escárnio, por exemplo, gira em torno do tipo a história de um Deus que, como é registrado na Bíblia, um Deus encarnado que morre e que ressuscita. Isso é a história. Isso aí, existem histórias parecidas com essas na mitologia pagã. Isso é mais uma história, como outras que existiram na época. A religião é uma muleta para pessoas fracas para poderem atravessar a vida. Pessoas que não pensam, pessoas que não têm uma percepção real, material da vida, então precisam de uma muleta para atravessar a vida. E a religião é essa muleta, para que elas possam atravessar com facilidade, porque sem uma religião essas pessoas não sobreviveriam. É a acusação que é feita. A ciência, dizem eles, já refutou o cristianismo e chegou à conclusão de que o cristianismo é falso. Bem, é uma declaração. Cabe a nós agora demonstrar com fatos, com evidências, de que essa declaração é falsa. A igreja tem praticado mais o mal do que o bem ao longo da história. Até que ponto isso é verdade? Essa declaração é uma verdade só? É uma mentira? Ou é uma meia-verdade? A igreja, no decorrer da história, errou? Praticou alguns males? Existe realmente um lado ruim, negativo na história da igreja? Sim ou não? Vamos generalizar? Será que todos os cristãos vêm praticando o mal ao longo da história? Enfim, são caminhos que nós precisamos trilhar. A tarefa da apologética, meus irmãos, é responder ao homem contemporâneo de forma convincente. O que é responder de forma convincente? É dar uma resposta que convença. É dar uma resposta tão precisa, tão coerente, que faz com que o inquiridor reflita nos seus questionamentos e ele chegue à conclusão de que ele está errado e ele fique sem respostas, podendo não crer do jeito que nós cremos, mas que ele fique sem novos argumentos. Ele pode ficar em cima do muro, mas ele não vai avançar.
Ele pode até partir para uma situação de agressividade, verbalizando, xingando, maltratando, mas que ele fique sem argumentos, sem contra-argumentos, para rebater aquilo que nós falamos. Então, é uma resposta convincente. É calar a boca do adversário. A apologética cumprirá 2 objetivos específicos. Primeiro, ela vai produzir fé nos descrentes. Como eu disse, alguns poderão não crer, mas alguns vão crer. Mas vão. Alguns vão chegar à conclusão que, de fato, Paulo está certíssimo quando afirma: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ele vai se render diante da grandeza de Deus e vai reconhecer que de fato há um Deus nos céus e esse Deus está revelado nas Escrituras. Então, a apologética ela vai cumprir esse papel, de produzir, levar o homem a um ponto de decisão, para que ele possa então, na sua reflexão, chegar à conclusão de que ele precisa rever os seus conceitos e prestar mais atenção naquilo que a Bíblia de fato está dizendo para ele. Então a apologética ela neutraliza os ataques feitos ao cristianismo, tornando-o digno de crédito, respaldando intelectualmente à luz da cosmovisão bíblica. Ou seja, aquele que questiona, aquele que requer de nós respostas inteligentes, eles receberão essa resposta inteligente. Porque não basta querer discutir com um ateu, por exemplo, no campo da espiritualidade, da fé, da emoção. Não, ele quer uma resposta intelectual, ele quer uma resposta que esteja dentro de uma razão. A apologética ela vai trabalhar justamente isso. Ela vai nos ensinar que a fé cristã ela é sustentada sobre fatos reais, verdadeiros, devidamente comprovados. E aí ele vai chegar à conclusão, vai despertar fé nele. Segundo, sustentar os crentes na fé. Então, primeiro, a apologética ela vai produzir fé nos descrentes, mas vai também sustentar os crentes na sua fé. O estudo apologético ele leva o crente a amar mais a Deus. Ele leva o crente a ter mais interesse pelas coisas do Senhor, pelas obras do Criador. Conhecer mais a palavra, ler mais a Bíblia. E quanto mais ele lê, mais ele descobre, mais ele se aproxima, mais ele ama o Deus revelado nas Escrituras. Realmente, se cumpre Mateus capítulo 22, versículo 37, que o maior de todos os mandamentos, ele será alcançado, será alcançado em um desses objetivos da apologética. Amaremos mais realmente o Senhor, amaremos o Senhor com toda a nossa mente, com todas as nossas forças, nosso coração, nosso entendimento. Veja bem, amar a Deus, amar a Deus com todo o nosso entendimento, com a nossa mente, não é só com a emoção. Então, o meu entendimento, o meu intelecto permanece ativo enquanto eu creio na revelação bíblica. Vejam, vamos nos aprofundar nisso, mas quero adiantar. Vejam que a fé ela não é neutralizada pela razão. O estudo da apologética não neutraliza a fé. Muito pelo contrário. Nos ensina como que a fé e a razão serão conciliadas na nossa crença em Deus e na sua revelação, nas Sagradas Escrituras. Então, vemos que negligenciar a apologética reduz ao enfraquecimento da fé. Quando pessoas negligenciam o estudo da apologética, tem uma grande perda, Perdem uma grande oportunidade de demonstrar o Evangelho para o cético,
e não somente para o cético, né, de carteirinha, mas também para aquelas pessoas que têm dificuldades sinceras para crer e que estão com muitos pontos de interrogação na cabeça e que gostaria de ouvir de alguém uma palavra, uma resposta convincente. Quando se despreza a apologética, então nós vamos ter perdas nessas áreas, ok? Muito bem, essa é a nossa introdução. Agora vamos compreender, nosso primeiro ponto aqui da nossa aula, compreender alguns termos que estão diretamente relacionados aqui na matéria. O primeiro termo que nós precisamos entender é apologia. O segundo, apologética. O terceiro, apologética cristã. E o quarto, apologistas. Apologia, apologética, apologética cristã e apologistas. Vamos entender esses 4 termos. Apologia. O que significa apologia? Apologia significa defesa propriamente dita contra uma acusação, geralmente dirigida por um adversário. Alguém se levanta para fazer uma acusação e o acusado agora tem a oportunidade de se defender contra o seu adversário. Então, o que ele vai falar nada mais é do que uma apologia. Ele vai fazer uma apologia contra aquilo que está sendo dito a seu respeito. Ok? Uma defesa. O que é apologética? Apologética, ela vem da palavra grega apologia, que significa literalmente uma afirmação justificada ou uma defesa verbal. É defender e argumentar sobre um ponto de vista específico. A explicação que se dá sobre um tema específico será fundamentada em provas convincentes. Então, o que acontece? Quando alguém está apresentando uma defesa, ele está fazendo uma apologia. A apologética é o estudo que essa pessoa fez, os exames que ela fez, daquilo que foi dito contra ela, ela consegue juntar todas as informações e consegue então apresentar uma resposta estudada, sistematizada, com coerência, e vai então fazer, né, ela vai apresentar, vai fazer vai defender o seu ponto de vista, vai defender diante de todos aquilo que ela entende, né, ser a verdade, mas com argumentações coerentes. É apologética, né? Então, a apologética, ela significa uma afirmação justificada. Não é simplesmente dizer, eu não tenho culpa, ou então dizer, isto é a verdade. Não, a apologética não vai apenas afirmar que é a verdade. Ela vai apresentar dados, ela vai apresentar uma justificativa, ela vai apresentar razões convincentes que realmente esta pessoa está dizendo a verdade, ok? E aí, a apologética, por si só, ela vai estar presente em vários campos da nossa vida, né? Em várias áreas. A apologética jurídica, enfim, várias situações do saber, nós podemos encontrar esse termo, né, apologética, sempre acompanhado, né, de um nome, de uma expressão que venha caracterizá-la, ok? Mas, no nosso caso aqui, nos interessa estudar a apologética cristã. O que significa, então, dentro desse contexto, a apologética cristã? É o estudo sistemático que procura provar pela razão, não é somente pela emoção ou pela fé, né? Provar pela razão que a nossa crença, que a nossa fé
ela é fundamentada em revelações divinas e que tem credibilidade. Então, nós não apenas afirmamos que Jesus Cristo ressuscitou, mas nós evidenciamos pelas provas, pelas evidências apresentadas tanto no texto bíblico como também em fontes extras-bíblicas, que a ressurreição de Jesus é um fato histórico. Entendem? Não é, eu sinto que ele ressuscitou, eu sinto um calor no coração quando, quando alguém diz que ele ressuscitou. Não, eu creio pela fé que ele ressuscitou. Não. Nós cremos, nós nos alegramos, nós nos emocionamos quando falamos da ressurreição de Jesus, mas a ressurreição de Jesus é um fato histórico, que pode e deve ser comprovado à luz do texto sagrado e à luz das evidências que estão aí para serem apresentadas. Isso quer dizer que a teologia não se apoia em uma base falsa, mas sobre fundamentos sólidos que garantem a subsistência da igreja. A igreja está fundamentada num alicerce sólido, firme, que não pode ser abalado. A igreja está fundamentada sobre a verdade. Sobre a verdade. Ok? A apologética, então, desenvolveu-se, sobretudo, no cristianismo. Então, veja bem, enquanto que em outras religiões, como o Islã e o budismo, houve apenas tentativas menores para poder defender as suas crenças, mas foi no cristianismo que a apologética ela surgiu e ela prevaleceu. De sorte que, quando se fala em apologética, quando você ouvir a palavra apologética, a ideia está direcionada para o cristianismo, a menos que ela esteja acompanhada de uma outra palavra, uma outra expressão, para poder trabalhar aí outros temas da vida, como eu disse agora há pouco, apologética jurídica, apologética científica, enfim, apresentar uma defesa no campo jurídico, apresentar uma defesa no campo científico, aí tudo bem, ela tem um nome que está acompanhando ali para identificar que tipo de defesa está sendo feita. Agora, quando o termo apologética aparecer sozinho, então o estudo ali está direcionado ao cristianismo, porque a apologética surgiu no seio da igreja. A apologética surgiu na igreja, parte da igreja, ok? Então, vai trabalhar a questão da defesa, da fé cristã, Defesa, e é uma defesa sistematizada desta fé, sua origem, credibilidade, autenticidade, superioridade em relação às demais religiões e cosmovisões. Como evidenciar que realmente o cristianismo ele apresenta a revelação de Deus. Como podemos afirmar que o cristianismo não pode ser comparado na sua essência às demais religiões do mundo? Porque é justamente o contrário que se afirma por aí. Que todas as religiões são boas, desde que a religião não faça mal a ninguém, ela é boa. Então, viva ao ecumenismo. Vamos dar as mãos e vamos caminhar todos juntos, de mãos dadas, para o bem comum da humanidade. Não existe religião melhor ou pior. Enfim, dentro desse contexto aí. Se uma religião atende às necessidades do ser, da família, do bem-estar, então é boa. Então, nesse ponto, o cristianismo é como qualquer outra religião. Como responder a essa questão? Entende? Como apresentar fatos reais que demonstram que realmente a revelação que o cristianismo propõe é superior a qualquer outra mensagem pregada por qualquer religião que existe no mundo?
A apologética nos desafia a não ficar respondendo aquelas perguntas que ninguém mais está fazendo. Perguntas que foram feitas... Porque assim, tem perguntas que são feitas hoje que foram feitas no primeiro século e continuam sendo feitas até hoje. Mas tem perguntas que foram feitas, por exemplo, na década de 40 e que hoje as pessoas não se importam mais em tentar responder essas perguntas. Mas tem perguntas que elas dizem respeito ao nosso tempo. E o grande problema é quando alguns cristãos se esquecem ou negligenciam a responsabilidade de ser uma voz para a sua geração e começam a pregar e a ensinar como se estivesse falando para a geração da década de 40. Quando, na verdade, o homem do século XXI tem questionamentos profundos acerca da vida, acerca de Deus, da Bíblia, enfim, do sofrimento, né, da desordem que existe, né, que está instalada aí nesse mundo que jaz no maligno. Como responder aos questionamentos do homem do século XXI? A apologética cristã, ela nos desafia isso aí, entende? Nos desafia a estarmos preparados para esse momento. O homem do século XXI está à procura de respostas de questões do seu tempo. E nós precisamos estar preparados para elas. Faça uma reflexão agora aí. Quais seriam as perguntas que hoje deveriam estar sendo tratadas com seriedade, cuidado, a partir dos nossos púlpitos? Quais os temas atuais que nós precisamos levá-los e confrontá-los à luz da Bíblia, né, das Escrituras, e falar ao homem do século XXI aquilo que Deus está dizendo aqui neste livro? Quais são essas perguntas? Quais são essas questões? Será que nós estamos preparados para responder a um evolucionista? Será que nós estamos preparados para responder a um agnóstico? A uma pessoa que não pode afirmar se Deus existe ou não, né? É um agnóstico. Será que nós estamos preparados para responder a um biólogo? Será que nós estamos preparados para responder à luz da Bíblia o problema do homossexualismo? Enfim, tantas coisas. E agora, o tempo que nós estamos vivendo, que resposta nós estamos dando para esse tempo de pandemia que o mundo está vivendo? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Qual é a resposta bíblica para o homem que está sofrendo? O que dizer para uma família cristã que já perdeu o seu ente querido para o Covid-19, para a doença, né, do momento? Como confortar o coração dessa pessoa que perdeu uma criança, que perdeu um filho adolescente, que perdeu um pai, uma mãe, enfim, como consolar? Porque elas estão querendo saber por que tudo isso está acontecendo, aonde está Deus em tudo isso? Será que esse vírus veio de Deus? Foi Deus que enviou? Ou foi Deus que simplesmente permitiu que ele surgisse? São questões, meus irmãos, que nós precisamos estar prontos para responder. Prontos para responder. Então, nós precisamos atentar para as perguntas que estão sendo feitas todos os dias. E nós precisamos responder essas questões. O quarto termo que aparece aqui, que eu quero falar com os irmãos, são os apologistas. Então já falamos sobre apologia, apologética, agora apologética cristã, que é o nosso caso. Mas quem são os apologistas? É um termo bastante interessante. Os apologistas, o termo ele é usado para falar sobre aqueles pais da igreja dos primeiros séculos, principalmente os 4 primeiros séculos da história da igreja, que viveram, sofreram e muitos deles até morreram por defender a verdade bíblica, por defender a fé cristã.
escreveram obras, escreveram livros, escreveram enciclopédias, escreveram muito para responder aos inquiridores, para responder ao Estado, às religiões que tanto atacavam o cristianismo. Então, esses são os apologistas. Então, quando você ouve falar no termo apologistas, no modo geral, todos nós temos que ser apologistas por natureza. Mas o termo está relacionado a essa classe de homens que viveram nesse período da história da igreja e que foram defensores, vamos dizer, verdadeiros guardiães da fé cristã, que batalharam, que lutaram, que sofreram, alguns deles até morreram em função da defesa do evangelho. Eles defendiam a igreja contra os ataques, né, dos inimigos, por exemplo, do judaísmo, do paganismo, o próprio Estado, né, da filosofia grega, de várias escolas, enfim. Os ataques vinham de todos os lados para tentar desmoralizar os cristãos, para tentar achar algum erro entre a fé e a prática dos cristãos, entre a prática e a fala dos cristãos. Muitas acusações eram feitas. Nós vamos falar sobre isso posteriormente. E os apologistas tinham que a todo momento ter que preparar, desenvolver respostas convincentes para calar a boca daqueles que tentavam intimidar o cristianismo. Os textos apologéticos constituíram as bases para o esclarecimento posterior dos dogmas teológicos e, portanto, dos conceitos fundamentais usados em teologia. Os credos, por exemplo, né, que eram apresentados, eles eram apresentados também com o objetivo de dizer para o mundo qual era a fé, a crença da igreja, né? Dando explicações sobre a nossa fé, o que nós cremos, em que nós acreditamos, porque isso era cobrado da igreja. E os apologistas, eles viveram, né, para isso. Viveram para isso. Nós temos que valorizar muito isto, meus irmãos. Se temos uma motivação para sermos hoje apologistas do nosso tempo, é fazer valer, né, a vida desses homens. Porque muito do que temos hoje, claro, dependemos de Deus, Deus que abençoou, Deus que tem preservado, mas Deus usou essas pessoas para falar. Deus usou esses homens para escrever, para defender, né, a fé cristã, ok? Bem, apesar de tudo isso, apesar de todo esse lado bom, positivo, né, irrefutável da apologética, por incrível que pareça, existem pessoas, existem cristãos que são contra a apologética e tentam refutar a necessidade da apologética à luz da Bíblia. Claro, usando o texto fora do contexto. Ou então, dando uma interpretação errada do que o texto está dizendo. Então, vamos caminhar aqui em alguns argumentos contrários à necessidade da apologética. Muitas objeções têm sido oferecidas contra a fazer apologética. Alguns oferecem uma tentativa de justificativa bíblica, outros são baseados em um raciocínio extra-bíblico. Vamos dar aqui então uma olhada nesses argumentos, né, nessas passagens baseadas em textos bíblicos, né, em que, segundo eles, a Bíblia estaria concordando com o seu argumento de que nós não precisamos de apologética. Primeiro argumento: a Bíblia não precisa ser defendida. Citando Hebreus capítulo 4, versículo 12,
que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e ela é apta para discernir pensamento, ela penetra até a divisão da alma e do espírito juntos e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração do homem. Então, segundo eles, a palavra ela fala por si mesma. Ela é viva, ela é poderosa, ela penetra, não precisa de ninguém, não precisa de um defensor, por assim dizer. Bem, vamos caminhar aqui na refutação desse argumento. Primeiro, como sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, ao contrário do Alcorão, do livro de Mórmon ou de algum outro livro? Porque o que acontece? Esses livros e outros mais que existem, aqueles que os têm entendem que esses livros também são revelação divina. Nesse caso, esses livros estariam do mesmo nível que as Escrituras Sagradas. A pergunta é: como provar, então, que a Bíblia Sagrada é a única revelação inspirada e revelada por Deus à humanidade? Como provar que esses livros, aqueles livros, não têm a mesma natureza que a Bíblia Sagrada? Uma pergunta que nós precisamos responder, né? As pessoas querem saber. Espera aí, eu tenho lá o Alcorão, eu tenho lá um livro de Mórmon, que também é a minha Bíblia. Bem, como que eu vou dizer para essa pessoa, então, que ela está enganada e que ela precisa ter a Bíblia Sagrada como palavra de Deus? Eu vou necessitar de estudar, eu vou necessitar de me aprofundar em questões, em assuntos que vão me levar à conclusão para dizer para essas pessoas que elas estão erradas. E como que eu farei isso? Apenas dizendo para que elas rasguem os seus livros e aceitem a Bíblia Sagrada? Eu tenho que argumentar com elas. Eu tenho que demonstrar para elas. Isso vai me custar tempo, esforço, dedicação, estudo, leitura, para falar acerca da Bíblia Sagrada para essas pessoas, para que elas compreendam. Uma outra questão é que quando nós estamos conversando com um adepto de uma dessas religiões, quando elas dizem, por exemplo, quando o muçulmano diz que o Alcorão é sagrado, nós exigimos dele provas de que o Alcorão realmente é sagrado, é a palavra de Deus. Quando o Mórmon diz para nós que o livro de Mórmon, é uma revelação de Deus, nós exigimos deles, dos Mórmons, uma evidência de que realmente o livro de Mórmons é o livro sagrado. A pergunta é: se nós exigimos deles provas que evidenciem que os seus livros são sagrados, por que nós não podemos dar provas de que a Bíblia é o livro sagrado? Por que nós podemos exigir deles, mas eles não podem exigir de nós? Uma questão sem coerência, meus irmãos, sem coerência. É justo. Assim como nós exigimos de lá para cá, é claro que eles exigem também daqui para lá. Eles querem saber de nós também. Então, quando se fala que a Bíblia não precisa ser defendida, é claro que nós entendemos que, creia o homem ou não, ela será sempre a palavra de Deus. Mas nós precisamos ter uma mensagem, uma palavra, um ensinamento, uma apologia, uma palavra de defesa que sustente, que fale acerca da veracidade da palavra de Deus como única e exclusiva revelação de Deus para o homem, inspirada pelo Espírito Santo e revelada de modo sobrenatural. Ok? Segundo argumento que é usado para negar a necessidade da apologética, Jesus se recusou a fazer sinais para homens maus. Por isso devemos estar contentes simplesmente em acreditar sem provas. Bem, se as pessoas creem ou não, então
Jesus mesmo não se importou em demonstrar, em fazer nenhum sinal para aqueles que não acreditavam. Então, que eles fiquem por lá, né? Não vamos nos preocupar em ter que provar nada, porque Jesus também não se preocupou em ter que provar para os seus acusadores qualquer situação. E eles citam Mateus 12, versículo 38 e 39, que diz assim: Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o sinal do profeta Jonas. Então Jesus se recusou ali em manifestar qualquer sinal para aqueles que estavam querendo saber se ele era ou não, né, o mestre, né, enfim, o enviado de Deus. Uma outra situação que é levantada diz no episódio quando Abraão recusou o pedido do rico que estava no Hades, sofrendo, pediu que o Lázaro fosse lá, né, e saciasse a sua sede, e Abraão disse que não, que entre os dois havia um grande abismo, que era impossível quem estava no Hades que fosse ao lugar onde o Lázaro estava e o Lázaro fosse ao lugar onde o rico estava. Então ele fez uma súplica, pediu para que Abraão enviasse Lázaro à casa dos seus pais, né, para que ele pudesse lá falar acerca daquele lugar horrível em que ele estava, porque não queria que eles tivessem o mesmo destino que ele. Abraão então nega e diz que não, isso não vai acontecer, porque eles têm Moisés e os profetas. Se eles não ouvem aqueles que estão vivos, muito menos ouvirá quem está morto. E ele nega. Seria um feito sobrenatural. Seria uma prova, né? um milagre extraordinário. Lázaro, depois de sepultado, lá agora ressuscitar, ir lá e pregar para aqueles que estão vivos. E Abraão simplesmente nega isso aí. Bem, são duas situações que são utilizadas para se dizer que nós não precisamos de apologética, porque Jesus, uma certa ocasião, negou em apresentar qualquer sinal para testificar quem ele era, e Abraão também não se importou em ter que demonstrar nenhum feito sobrenatural, mesmo que fosse para a salvação daqueles homens. Mas isso não significa que Jesus não deseja que as pessoas olhem para as provas antes que eles acreditem, por muitas razões. Primeiro, na passagem de Mateus capítulo 12, versículo 38 e 39, o milagre da ressurreição é visto como um sinal de quem ele era. Então, quando Jesus fala que nenhum sinal lhes seriam dados, senão o sinal do profeta Jonas, e ele fala que o sinal do profeta Jonas justamente era a experiência de Jonas apontava justamente para o fato da ressurreição. Assim como Jonas esteve por 3 dias no ventre do peixe, importa bem que o Filho do Homem estivesse 3 dias, 3 noites no seio da terra e ao 3º dia ressuscitasse. E ele vai dizer que o sinal que seria dado seria o sinal da ressurreição. E não sinais espetaculares para simplesmente satisfazer a curiosidade daquelas pessoas. Porque em outras ocasiões, Jesus, ele apresentou sim sinais. Jesus realizou sinais. Jesus apresentou os seus sinais como provas, como evidência de quem ele era. João Batista, quando quis saber, estava em dúvida, estava numa crise existencial lá no cárcere, mandou perguntar se Jesus realmente era o Messias prometido ou eles deveriam de esperar outro. Jesus disse: olha, avisa ele que os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os mortos são ressuscitados e a todos é anunciado o reino dos céus. Ou seja, milagres, sinais que evidenciavam que Jesus era o Messias que haveria de vir. A Bíblia nos ensina também que o próprio Nicodemos reconheceu quem era Jesus
pelos sinais que Jesus realizava. Nicodemos vai ter com Jesus à noite, João capítulo 3, versículo 2, e ele faz uma declaração. Ele diz: Mestre, bem sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Entende? Então, ou seja, os sinais, Jesus permitiu que os seus milagres servissem de sinais para despertar o interesse e a atenção das pessoas. E veja que como despertou. A Bíblia fala que em muitas ocasiões Jesus operou muitos milagres e muitos, vendo os seus milagres, creram nele. Isso está bem claro nas Escrituras. Agora, o que vai acontecer, e é o caso aqui de Mateus capítulo 12, versículo 39, a razão por que Jesus ele não quis realizar nenhum sinal para aqueles fariseus ali, é porque eles queriam um espetáculo. E Jesus não está aí para fazer nenhum espetáculo. Jesus não está aí para satisfazer o ego de ninguém. Até porque os milagres que Jesus realizou, João diz que eles são sinais. Sinais que apontavam para quem ele era e para a sua obra redentora. Isso quer dizer que todos os milagres que ele operou com a intenção de levar o homem a crer nele como Salvador e Senhor da sua vida. E está bem claro no texto bíblico também, meus irmãos, que os sinais de Jesus, eles foram manifestações do poder de Deus para que a mensagem do Evangelho estivesse bem fundamentada. Por exemplo, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, versículos 3 e 4. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Deus testificou com eles através de sinais, milagres e maravilhas e dons do Espírito Santo, como prova de que o evangelho pregado era verdadeiro. Então houve uma testificação. Quando você... e ele faz isso com grande abundância, pois, como afirmou Pedro, diz a Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 22, homens israelitas, escutai essas palavras: a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais. Ou seja, esses milagres, esses feitos sobrenaturais aconteciam para demonstrar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E não foi isso que João disse? Que Jesus operou muitos milagres, muitos sinais. Se todos fossem escritos, o mundo não comportaria a quantidade de livros que seriam publicados. Mas estes foram escritos para que saibais e creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, Jesus operou sim sinais com a intenção de demonstrar quem ele era. Só recusou quando quiseram fazer desses sinais meros espetáculos. E essa não era a intenção de Jesus. Então os sinais de Jesus não são espetáculos sobrenaturais para entreter curiosos, mas evidências de que Jesus Cristo é tudo quem ele afirma ser. Louvado seja Deus. Um outro argumento diz: apenas a fé e não a razão pode agradar a Deus. Uma leitura errada de Hebreus capítulo 11, versículo 6, que afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí, eles dizem, esses que são inimigos da apologética, apenas a fé e não a razão pode agradar a Deus. Mas por quê? Eles respondem, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amados, pedir razões ao invés de simplesmente acreditar
não desagrada a Deus. Pedir razões, ao invés de simplesmente acreditar, não desagrada a Deus. Eu creio, mas eu posso evidenciar essa minha fé, né? Eu fui no culto, eu estava doente, enfermo, pedi a oração, recebi a oração da fé, a unção com azeite, e eu tenho certeza que eu fui curado. Eu creio pela fé que eu fui curado. Amém. Agora, se você pedir a razão dessa cura, isso não desagrada a Deus. Que razão? Vai ao médico, pede novos exames, vê se está tudo ok. Ah, mas aí eu vou desconfiar de Deus. Não. São apenas razões que vão testificar que realmente um milagre aconteceu. Não é pecado. Não é pecado. Veja bem, vamos caminhar no raciocínio. Dentro dessa argumentação desses opositores apologéticos, primeiro, o texto não diz que com razão é impossível agradar a Deus. A Bíblia não condena a razão no texto. Ela diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Ela não diz que a razão desagrada a Deus. Ele diz que sem fé não se pode agradar a Deus. A razão e a fé podem e devem caminhar juntas. Segundo, Deus de fato nos convida a usar a nossa razão. 1 Pedro 3,15, o texto que nós lemos no início da aula. O poder de Deus e a sua natureza divina se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Romanos 1, versículo 20, se entendem e claramente se veem. E a ressurreição de Jesus foi testificada com provas convincentes, com muitas e infalíveis provas. Atos capítulo 1, versículo 3. Os discípulos não saíram por aí dizendo que nós cremos que ele ressuscitou. Não, mas o anúncio da ressurreição foi testificado com muitas e infalíveis provas. Ele andou no meio deles. Ele esteve com eles. Ele compartilhou com eles. Ele se alimentou com eles. Né? Porque se tem uma prova que alguém tem que dar, que morreu e ressuscitou, é se apresentar vivo. Né? Você só pode acreditar que realmente uma pessoa morreu e ressuscitou se essa pessoa apareceu viva, né? com provas infalíveis, se ela pôde realmente participar, comer, interagir, estar com as pessoas, pode ser tocada, né? Do seu corpo, para ninguém pensar que se trata de uma alucinação, de um fantasma. Enfim, Jesus apresentou-se vivo com muitas infalíveis provas. Terceiro, o texto de Hebreus não exclui evidências, mas, na verdade, ele implica evidência. Né? O texto não exclui evidência, mas ele implica evidência, pois é dito que a fé é a evidência das coisas que não vemos. Né? Ela é evidência. Eu tenho fé porque realmente as coisas estão evidentes diante de mim. Elas surgem. Eu, por exemplo, quando a Bíblia fala que os céus manifestam a glória de Deus. Então, quando nós olhamos, quando vemos para as estrelas, quando olhamos para o infinito, para o universo, né? Enfim, toda essa dimensão que está acima de nós, quando olhamos para o sol, para a lua, para tudo isso, nós chegamos à conclusão de que existe alguém, existe um ser, existe um Criador que orquestrou tudo isso, que criou tudo isso. Então, aí eu creio em Deus. Por isso, a fé, ela é a evidência das coisas que não vemos. Eu olho para aquilo que vejo, eu olho para o universo, eu olho para as estrelas, eu olho para o sol, eu olho para a lua, isso eu estou vendo. Só que, quando eu contemplo tudo isso, pela fé, eu compreendo
aquele a quem eu não posso ver. Que coisa maravilhosa. Então, aquilo que nós contemplamos resulta numa fé para compreendermos aquele a quem ainda não podemos ver, mas sabemos que ele é real. Amém? Então, logo, o problema não é a razão. O problema é a ausência da fé. Vou repetir. A Bíblia não diz que com a razão é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque não adianta a pessoa ter a razão e não ter fé. O que o texto vai nos ensinar é que nós podemos ter razão e ter a fé. E aí, com certeza, nós vamos agradar a Deus. Quarto, Paulo disse que Deus não pode ser conhecido pela razão humana. Quando escreveu: o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus. 1 Coríntios 1, versículo 21. No entanto, nesse texto, isso não pode significar que não há provas de que Deus é real, já que Paulo declarou isso em Romanos 1, 19 e 20. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu poder eterno, o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, o homem não precisa ter uma Bíblia na mão, ler a Bíblia para poder entender, através da criação, das coisas criadas, que há um Deus. Então, Paulo está dizendo, olha, o homem está sem desculpas, porque a lei gravada no seu coração faz com que ele entenda que há um Criador, que ele compreenda, que ele viva, né? Mesmo de um modo aquém do nosso conhecimento, do nosso entendimento daquilo que Deus requer de nós na sua palavra, porque ele não tem a revelação escrita como nós temos. Mas ele pode saber o suficiente para adorar o Criador, ainda que ele não saiba exatamente quem é o Criador. Mas no seu entendimento, a partir do conhecimento que está impregnado no seu coração, ele vai contemplar tudo isso e vai adorar a Deus, vai cultuar ao Criador. Então, Paulo declarou isso. Paulo faz, está bem claro, que Deus se deixa conhecer através das suas obras. Então, olha só, primeiro o contexto dessa passagem, 1 Coríntios 1, 21, que diz que o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu Deus, não é o da existência de Deus. Romanos, 1 Coríntios 1, 21, não está falando da existência de Deus, mas está falando do seu plano de salvação através da cruz, que, na verdade, não pode ser conhecido por mera razão humana, mas apenas por revelação divina. Vejam que o texto de capítulo 1 de Coríntios, aquele texto, capítulo, versículo 16, 17, 18, e vai embora, passando pelo versículo 21, está falando acerca da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. E aí Paulo está dizendo que o homem, por sua sabedoria humana, não consegue entender, não consegue compreender o mistério da cruz. Não consegue compreender a obra redentora de Cristo na cruz. Essa sabedoria humana dele não é por aí, porque o mistério da cruz é revelado no Evangelho. É Deus que vai nos ensinar. É Deus que vai nos fazer compreender. É por isso que Paulo escreve no versículo 18, 1 Coríntios 1, porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, a dificuldade ali, né, essa falta de conhecimento, do versículo 21, que o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus. Paulo está dizendo que esse conhecer a Deus ali é conhecer a obra de Deus
através de Cristo, como está no contexto do versículo 21. Segundo, além disso, a sabedoria de que Paulo ali fala é a sabedoria deste mundo. O versículo 20 fala sobre isso. E não a sabedoria de Deus. Paulo chamou um sofista de inquiridor deste século. O sofista só queria argumentar para argumentar. E isso não leva ninguém a Deus. As pessoas quererem discutir teses, discutir vãs filosofias acerca de Deus, isso nunca vai chegar, nunca vai conduzir o homem a Deus, né? E é perca de tempo querer se utilizar da sabedoria humana, falha, finita, para compreender os mistérios de Deus. É isso que Paulo também está dizendo. Terceiro, a referência de Paulo à sabedoria do mundo, que não pode conhecer, não poder conhecer a Deus, não é uma referência à incapacidade do ser humano de conhecer a Deus através da evidência que ele mesmo revelou na criação e na consciência. Pelo contrário, é uma referência à rejeição depravada e insensata do homem à mensagem da cruz. Então, o homem com a sua sabedoria humana, totalmente comprometida pelo pecado, com a natureza caída, e se o homem está no estado de depravação total, a sabedoria humana também se encontra no estado de depravação total. Por isso que o homem por si só, com seu conhecimento humano, não consegue por si só conhecer a Deus, a menos que a graça de Deus se manifeste, desvenda os seus olhos, ilumine o homem para que ele possa compreender as maravilhas de Deus e o mistério da cruz. Porque a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento de muitos para que não lhes resplandeça o Evangelho de Cristo. Então nós precisamos entender que é a vontade de Deus, sim, que o homem o conheça, mas ele vai conhecê-lo por intermédio da iluminação do Espírito, fazendo com que ele tenha essa capacidade. Ok? Então, o não conhecer a Deus ali, como diz o texto, que o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus, não quer dizer que a Bíblia esteja condenando o conhecimento, porque o conhecimento não leva ninguém a Deus. Ali, o conhecimento ali é o conhecimento que diz respeito à obra redentora, ao mistério da cruz, à doutrina da expiação, à morte substitutiva de Cristo no Calvário por todos nós. O homem natural não compreende essas coisas. Por mais sábio aos seus próprios olhos, por mais conhecimento que ele tenha, ele nunca vai chegar ao pleno conhecimento da verdade. Bem, embora a apologética seja necessária à igreja, concluindo aqui esses pontos, né? Existe uma resistência, sim, por parte de alguns cristãos em aceitá-la. Seus argumentos são extraídos da Bíblia, mas fora do seu contexto, como já bem colocamos aqui, e sem a devida exegese do texto. Esta reação negativa, na verdade, reflete um comodismo e total ignorância espiritual. E acrescentaria ainda, né, a perda da oportunidade de se falar do Evangelho de Cristo para muitas pessoas. Então, meus irmãos, fico aqui com esse vídeo, né, com a parte dessa aula, né, essa primeira aula. Que Deus esteja abençoando aos irmãos. Eu vou estar passando aqui uma atividade para vocês, e será uma atividade baseada no livro, tá bom? No livro Razões para Crer. Eu vou selecionar aqui, já tenho selecionado aqui o material que eu vou estar passando para vocês, que vai ser uma das atividades que vocês estarão fazendo no decorrer desta disciplina, tá bom? Deus abençoe e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe.